Correr baixa a pressão arterial? Será que a corrida é capaz de promover esse efeito? Bom, vamos falar um pouco sobre isso hoje. Então, se você tem interesse por esse assunto, assiste o vídeo até o final. Bom, já falei um pouco aqui sobre a questão do hipertenso, pode ou não correr, em um outro vídeo, né? E como a corrida, né? Como o exercício em geral pode ajudar aí no combate a doenças como a pressão arterial, e o fato que a corrida pode ajudar bastante, né? Mas na questão da pressão arterial, né? Desse efeito do exercício, assim, quando eu falei também sobre imunidade, eu falei sobre a questão dos efeitos, né? A curto prazo e a longo prazo, do efeito agudo e crônico, efeito agudo, tudo aquilo que acontece para que você consiga praticar o exercício. Efeito crônico é aquele efeito que ao longo da prática, né, daqui a 6 meses, você vai observar em função da prática do exercício, né? E quando você faz exercício, existem alguns mecanismos que vão, digamos assim, controlar ali, impedir que a pressão arterial vá às alturas, como por exemplo, você aumenta a frequência cardíaca, fazendo com que o coração bombeie mais sangue a cada batimento, fazendo com que ele precise bombear uma quantidade menor de sangue a cada batimento, né? E se ele bombeia uma quantidade menor de sangue a cada batimento, isso faz com que a pressão nos vasos ali, nas suas veias, a pressão nas suas artérias ali, ela diminua em função de você estar bombeando menos sangue, né? Se você bombeia uma grande quantidade de sangue, uma grande quantidade de sangue vai lá para os seus vasos, para as suas artérias, e a pressão tende a ser maior. Então você aumenta a frequência cardíaca, existe a liberação de hormônios ali, que vão fazer com que você aumente o calibre dos vasos, então as suas artérias elas vão ficar com um calibre maior, e isso vai fazer com que haja menos pressão ali, né, com que o sangue passe com maior facilidade, e isso vai fazer com que seja mantida ali, né, feita uma manutenção da sua pressão arterial. Porém, após o exercício, alguns desses efeitos podem continuar, como por exemplo, o aumento do tamanho dos vasos, eles não vai diminuir assim que você acaba o exercício. E outro efeito, por exemplo, é que você vai diminuir a quantidade de sangue que está passando ali pelos seus vasos, né? Se você faz exercício, a tendência é que uma maior quantidade de sangue passe ali pelo local que você está praticando, como por exemplo as pernas. Você está correndo, então vai uma quantidade maior de sangue para as suas pernas, então vai passar uma maior quantidade de sangue ali a cada minuto, que é o que se chama de débito cardíaco. E quando isso diminui, quando vai passar menos sangue e o seu corpo, o seu vaso ainda está, imagina que você tem ali a sua artéria com um calibre maior e estava passando uma grande quantidade de sangue, e a quantidade de sangue que vai passando diminui, isso faz com que a sua pressão ela tende a cair um pouquinho. Então é normal você ter uma hipotensão ali pós-exercício. Assim que você acaba de praticar o exercício, sua pressão, o exercício aeróbico, né? A corrida é o exercício aeróbico, exercício contínuo lá, a tendência é que após o exercício a sua pressão ela diminua um pouco. Inclusive, se você faz uso de medicamentos para poder controlar a pressão arterial, é interessante que você converse com o seu médico o horário que você toma esse medicamento, porque a interação do efeito do medicamento com o efeito hipotensivo do exercício, pós-exercício aeróbico, pode fazer com que a sua pressão baixe demais. Isso pode causar problemas, tá? Então, assim que você acaba o exercício, a tendência do exercício aeróbico, a corrida, é que você tem uma tendência a ter uma baixa na sua pressão arterial. Por isso que a gente indica, inclusive, pessoas, mesmo que você não seja hipertenso, que você não pare de correr de repente. Se você parar de correr de repente, a tendência é a sua pressão poder cair um pouco, você pode, enfim, desmaiar, bater com a cabeça, isso pode ser um pouco perigoso. E isso é o efeito agudo, né? O efeito no momento. Já o efeito crônico, ao longo dos anos, dos meses, conforme você vai correndo, tem sim uma tendência a você ter um controle melhor da pressão arterial em função da prática do exercício. Você estabelece mecanismos ali, você aumenta a quantidade de vasos que tem ali para poder levar o sangue, e isso faz com que diminua a pressão em cada um desses vasos, e outros mecanismos que são desenvolvidos em função da prática do exercício, que vão te ajudar a controlar melhor a sua pressão arterial. Então, praticar a corrida pode sim baixar a pressão arterial, pode te ajudar aí como coadjuvante na prevenção, né, e também no tratamento da pressão arterial, né, na manutenção, né, já que é uma doença crônica do seu corpo, aí, da sua vida com a pressão arterial, sem ter muitos problemas. Exercício sempre vai ser aí o melhor dos remédios, certo? É óbvio que, embora em alguns casos você possa até parar de tomar o medicamento, em função de você, de repente, se sua pressão arterial era em função do peso, você diminui o peso, isso pode acabar resolvendo o problema, tá? Mas, no geral, você vai acabar continuar tomando medicamento, e sempre quem vai tomar essa decisão, se você vai ou não continuar tomando medicamento, vai ser o seu médico cardiologista. Mas respondendo a pergunta do vídeo, correr pode sim ajudar a baixar a pressão arterial, isso é ótimo. Se esse vídeo respondeu a sua dúvida, compartilha nos seus grupos de corrida e exercício para que possamos alcançar mais pessoas. Gratidão pela sua atenção e até o próximo vídeo.